Você está ouvindo o Retina Podcast, um podcast sobre oftalmologia e longevidade saudável. Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma quarta-feira de lives da Retina Pro. Nós estamos aqui todas as quartas-feiras, pontualmente às 20 horas, tentando trazer conteúdo de qualidade para as pessoas, porque a gente acredita que pessoas bem informadas podem tomar decisões mais conscientes. Meu nome é Alexandre Rosa, sou médico oftalmologista, doutor em oftalmologia pela Faculdade de Medicina da USP e professor da Universidade Federal do Pará e um dos sócios da Retina Pro. Como eu falei anteriormente, nossa ideia é trazer conhecimento de forma gratuita para todas as pessoas sobre doenças oculares, sobre saúde visual e como manter uma qualidade de vida melhor. Então, os recadinhos padrões, né? Se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, isso faz com que a gente tenha mais relevância. Se você está gostando desse vídeo, deixa o teu like, compartilha com outras pessoas, tenta espalhar, está nessa corrente de tentar trazer informação para o máximo de pessoas possível. No link da descrição desse vídeo você vai encontrar algumas informações importantes, como o grupo do Telegram, para você ser avisado antecipadamente sobre o tema da live. Tem o grupo do Facebook, onde as pessoas interagem bastante sobre doenças oculares. Se você quiser escutar esse podcast, desculpa, essa live em podcast, você pode ter o link para acessar também essa live no Spotify. E lembrando que a gente está transmitindo também ao vivo para o Facebook, para o grupo do Facebook e também no Instagram. Hoje a gente vai falar sobre um tema que algumas pessoas perguntaram bastante nos grupos, que é sobre o ceratocone. A gente está vivendo um mês dessa doença, né? E a gente vai trazer aqui uma convidada muito especial, que é a doutora Cristina, que é especialista nessa parte, cuida só dessa parte do olho. Eu vou chamá-la já aqui para falar com a gente. Oi, Cris, tudo bem? Boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês novamente. Conversar um pouquinho sobre oftalmologia, né? Agora sobre ceratocone, o Júnior está aí. Show. Cris, te apresenta rapidamente para as pessoas que ainda não te conhecem, que estão te vendo pela primeira vez aí. Tá falhando um pouquinho aqui o áudio, né? Tá. Te apresenta de novo para as pessoas que querem te conhecer. Vamos lá. Gente, eu sou Cristina Coimbra, sou médica oftalmologista, né? Sou especialista em córnea, cirurgia refrativa e lente de contato. Sou doutora em ciências visuais aí pela Unifesp. Trabalho aqui em Belém, tanto no consultório quanto no Hospital Betina Ferro de Souza, que, para quem não sabe, é o hospital referência aqui do estado, principalmente aí em córnea, né? Quando a gente pensa em transplante de córnea, que a gente vai abordar um pouquinho aqui hoje à noite também. Legal, Cris. Bom, então hoje o tema, a gente vai falar sobre essa doença específica da córnea, que é o ceratocone, né? Aí, assim, as pessoas que quiserem perguntar, interagir alguma coisa, pode perguntar tanto no chat aqui do YouTube, quanto no chat do Instagram, que a gente vai tirando as dúvidas. E, Cris, bora começar bem do iniciozinho. O que é córnea, né? O que é essa parte do olho que você estuda só essa parte? Então, vamos lá. Para todo mundo entender, né? Como é que o que é o ceratocone, de onde que ele vem, como é que ele acontece. A córnea, gente, é a parte anterior do olho. É a primeira região ocular. Então, a gente sempre faz a relação da córnea como se fosse o vidro do relógio. A córnea ela é transparente. Então, quando a nossa visão vai ser formada, a luz atravessa essa córnea, da mesma maneira que quando a gente vai enxergar o horário do relógio, a gente vai enxergar por dentro do vidro, no caso, que é transparente. Tá? E o ceratocone está localizado exatamente nesta região apenas. Então, o restante do olho do paciente, a gente parte do pressuposto que se tiver só ceratocone é completamente normal. A alteração, então, está na esterese, que a gente diz, ou seja, na maleabilidade da córnea dele. Legal. E aí, Cris, a córnea, a pessoa consegue ver a olho nu? Assim, o paciente consegue olhar para a pessoa e dizer, olha, você tem um problema na córnea? A olho nu, assim, se o paciente não tem problema nenhum na córnea, é bem difícil de ver. Eu trouxe até algumas imagens em relação à ceratocone, que quando a gente está pensando na doença cone, a córnea ela fica mais protusa, né? Ela fica em formato de cone, por isso que esse nome. E aí, dependendo da posição, aí sim você começa a notar. Mas, com certeza, todo mundo já deve ter visto aquele pessoal que tem um olhinho meio branco.
Sim. O olho branco daquela pessoa, porque a córnea dele é doente, né? Por outros motivos, ou com uma cicatriz, outras doenças que deixam a córnea branca também. Mas aí é quando a gente começa a notar que existe essa Algo região errado, né? dentro dos nossos olhos. Legal. E, Cris, aí a gente vai entender o que é córnea, né? O que é essa parte transparente que fica na frente do nosso colorido, né? E o que é o ceratocone, né? A pessoa, poxa, eu já ouvi falar, fulano tem ceratocone, né? Eu já ouvi falar essa doença, é uma doença... Como é que a gente define o que é ceratocone? Qual é o conceito disso? Bem, tecnicamente dizendo, o ceratocone nada mais é do que uma doença que dá nas camadas da córnea, fazendo com que essa córnea aumente a sua curvatura corneana. Então, em graus muito avançados, ela toma esse formato de cone, daí o nome da doença. Tá? Acaba que quando aumenta essa curvatura corneana, aumenta o tamanho do olho. Então, o paciente ele adquire o grau da miopia. E essa distorção local da córnea provoca astigmatismo. Então, os pacientes que têm ceratocone, eles têm altos graus tanto de miopia quanto de astigmatismo. Né? A gente cada vez mais se preocupa com relação a essa doença, porque a gente tem avaliado um aumento assim substancial dos casos, né? Porque ela tem a questão hereditária, que é extremamente forte, tá? Então, cerca de 10% dos pacientes que têm ceratocone de seus filhos vão poder ter. Mas, além disso, o principal fator externo que influencia nisso é coçar os olhos, que é cada vez mais comum, principalmente entre as crianças e os adolescentes, que é justamente quando o ceratocone aparece, né? A gente conversou na live passada sobre prurido ocular, né, coceira, o quanto tem aumentado, quanto cada vez mais a população está atópica, e aí o ceratocone entra aumentando aí em volume por conta disso, né? A gente cada vez mais vê nos consultórios, vê nos prometina, vê na população de uma maneira geral, essa doença crescendo aí de maneira aí avassaladora, pegando justamente fase de pré-adolescente, 10, 15 anos de idade, adulto jovem, que é quando a pessoa está interessada em começar a trabalhar, em estudar, enfim, construir a sua vida. Legal, interessante, Cris. E aí, ó, já vou emendar aqui uma pergunta aqui da Leidilene, que está sempre aqui com a gente. Um abraço, Leidilene. E aí, assim, ela pergunta quais os sintomas, o que uma pessoa com ceratocone tem, né? Ela tem algum sintoma específico que ela pode suspeitar que ela tem essa doença, Os ou sintomas não? bem característicos, então, alguns sintomas que são muito característicos que todos os pacientes têm, baixa de visão, né? É aquele adolescente que ele começa a trocar de óculos de maneira contínua, passa 3, 6 meses, o grau dele já está aumentando de novo, ele nunca está satisfeito com a visão dele com o óculos. É aquela criança, aquele adolescente também que coça. A doutora Cristina está com alguns probleminhas aqui na internet. Pedir já para ela reconectar aqui para a gente poder retomar aqui. Então, a doutora Cristina estava falando aqui sobre o ceratocone, né, que é uma doença que acomete a parte da frente do olho, né, que é a córnea, cujo principal sintoma é a dificuldade de visão, né, principalmente da astigmatismo, miopia muito forte. E aí depois a gente vai falar sobre a questão de como faz o diagnóstico e o tratamento para essa doença. Quem quiser perguntar, tiver alguma dúvida a respeito, pessoal, pode deixar aqui nos comentários, aqui no chat, que depois eu passo aqui para a doutora Cristina conversar. Então vamos lá. A gente estava falando sobre os sintomas, né? Quais são os sintomas da doença, sintomas do ceratocone. Eu estava falando que é mais comum em adolescente, né? Mais comum a pessoa ter baixa de visão, com altos graus de astigmatismo e miopia. Como eu estava falando antes, a faixa etária de maior aparecimento, né, que a gente mais faz o diagnóstico, é justamente na galerinha entre seus 10, 15, 20 anos de idade. E a queixa sempre a mesma. Grau aumentando, baixa de visão, mesmo com óculos novo, né? Muito prurido, muita coceira ocular e muito desconforto com a luz, justamente por conta do astigmatismo. Então, aquele paciente que vem com esse perfil de queixa, ele sempre tem que ser avaliado para ceratocone. Legal, Cris. E, Cris, me diz uma coisa, como é que a gente dá o diagnóstico dessa doença, né? Eu tenho esses sintomas,
estou trocando de óculos todo o tempo, sou um adolescente, ou conheço algum adolescente. Quais são os exames que eu ou um pai precisa fazer para o meu filho, ou para o meu parente, ou para um, enfim, sobrinho meu, ou para o meu neto descobrir que tem ceratocone? Vai depender muito do estágio da doença, né? A gente consegue classificar o ceratocone em vários estágios. Se estou lidando com o estágio inicial, muitas das vezes só quem vai dar o diagnóstico mesmo é o exame que avalia a curvatura corneana, que a gente chama de topografia de córnea, né? Quando a gente já está lidando com estágios mais avançados, aí sim, às vezes, no própria consulta oftalmológica, quando a gente avalia ele na lâmpada de Fenda, a gente já consegue dar o diagnóstico. No estágio mais avançado já é possível dar durante a consulta mesmo, estágios mais precoces, que é o que a gente tenta buscar, né, fazer o diagnóstico, porque vai interferir obrigatoriamente no tratamento, aí sim realmente com a topografia de córnea, que avalia a curvatura corneana. Legal. E, Cris, tem algum outro exame, além da topografia, que seja utilizado no estudo do ceratocone? Sim, uma vez feito o diagnóstico da doença, né, a gente vai ter que manter um perfil de tratamento, avaliar que perfil de tratamento que a gente vai seguir. E a partir daí, dependendo da cirurgia que esse paciente possa ser necessário fazer ou não, a gente vai ter que saber também a espessura corneana dele, para poder saber se ele pode ser submetido ou não a um perfil de procedimento, né? Outra coisa que muitas das vezes é importante é uma tomografia ocular, porque a gente não vai estar correlacionando só a curvatura da frente da córnea do paciente. A gente vai estar avaliando a curvatura da frente, a curvatura de trás da córnea e tudo que a gente chama de mapa paquimétrico, ou seja, toda a espessura de córnea que o paciente possui entre essas curvaturas, porque isso vai ser muito utilizado quando a gente for fazer um anel intracorneano, por exemplo, que é um dos tratamentos que a gente utiliza. Legal. Cris, aí tem uma pergunta aqui da Rosinete, ela perguntou, o ceratocone, ele paralisa com a idade? A gente falou que é mais comum no adolescente, né, mas ele paralisa, ele tende a paralisar com a idade? Entende? Então, quanto mais novo a gente é, mais maleável a nossa córnea é. Então, por isso que o ceratocone justamente pega a galera mais nova. Com a idade, é natural que a nossa córnea enrijeça, naturalmente dizendo. Então, a gente diz que o ceratocone ele vai parar a progressão dele entre seus 35 e 40 anos. A única exceção à regra acaba sendo pacientes que engravidem, no caso as mulheres, que passam por períodos de gravidez, porque isso, querendo ou não, tem uma oscilação hormonal absurda, isso pode influenciar, sim, a curvatura corneana. E outra situação é quando o paciente faz cirurgia refrativa e já tem uma certa tendência até a doença. E aí também independe da idade. Se o paciente for submetido a uma manipulação corneana por cirurgia refrativa, ele vai também ter ceratocone. Ele vai ganhar um outro nome que a gente vai chamar de equitasia corneana, pós-refrativa, mas acaba sendo a mesma coisa na prática. Legal. Aí eu já vou emendar com a pergunta da Silvia aqui. Essa doença pode atingir pessoas com mais de 60 anos? É observado? A gente observa os pacientes que já tinham um diagnóstico prévio, mas ela não vai desenvolver, né? Principalmente que depois de 60 anos a gente não nem pensa mais em cirurgia refrativa, né, com laser. A gente já acaba migrando para fazer correção com cirurgia de catarata, né, a facorefrativa. Então, se o paciente tinha antigamente, ele vai continuar tendo o resto da vida. Tem Sim. muitos pacientes que descobrem, inclusive, que tinham ceratocone, porque vão fazer os exames pré-operatórios de catarata e vai lá e aparece, porque acaba sendo um exame solicitado, né? Quando a gente vai trabalhar com lentes prêmios, lentes de melhor qualidade, a topografia de córnea. Então, pode Legal. acontecer ele fazer o diagnóstico nessa faixa etária, mas não apareceu nessa fase. Ele pode até diagnosticar mais tarde, mas não é que surgiu naquela idade, Ó, né? Legal. exatamente. Aí, ó, tem uma pergunta aqui também, Cris, da Tassiana, que ela tá sempre também nos acompanha direto aqui. Um abraço, Tassiana. Quais são as principais causas do ceratocone? Assim, tem alguma coisa que cause o ceratocone? E aí a pergunta que eu achei legal dela, tem algum tipo de relação genética, uma doença hereditária? Então, na minha família tem casos de Sim, ceratocone. Os meus filhos correm esse risco? sim. Então, existe o padrão hereditário, né, da doença. A gente sabe que, por exemplo, se eu tenho ceratocone,
o risco do meu filho ter é cerca de 10 a 15%, tá? Então, é relevante. E de fator externo, o que mais influencia é justamente o ato de coçar os olhos. Quando a gente migra para uma população geral, para você ter uma ideia com relação à hereditariedade, os estudos mostram que a pessoa tem tendência a desenvolver ceratocone se o seu pai possui 15 até 50 vezes mais do que a população comum. Tá? Então, eu sempre brinco com meus pacientes assim, se você tem ceratocone, se o seu filho não coçar o olho, pode ser que ele tenha, pode ser que não. Se ele coçar o olho, ele vai ter. Então, Entendi. a galera que tem ceratocone tem que segurar a mão dos seus filhos assim, de maneira veemente, para ele não estimular essa tendência que o paciente que a criança já possui. E tem alguns estudos mostrando também hoje em dia que se a pessoa sempre dormir para um lado só, também tem tendência a desenvolver o ceratocone daquele lado. Começou a ser observado que muitas pessoas tinham um ceratocone super avançado de um lado e do outro lado um ceratocone frouxo, ou nem tinha doença desenvolvida naquele lado, né? E aí começou a se fazer a correlação justamente pelo ato de dormir sempre daquele lado, ou apoiado com a mão sobre os olhos. Então a gente tem que entender que qualquer coisa que faça compressão corneana local pode fazer esse paciente desenvolver sim o ceratocone. Nossa, que interessante, Cris. Aí seria pelo ato do travesseiro em contato com... Pelo ato do travesseiro ou da mão. Ou da mão, né? Que Tem muitos interessante. pacientes que têm alergia ocular e coçam os olhos dormindo. Uhum, entendi. Daquela criança que a mãe diz assim, doutora, ele nem coça o olho. E aí a gente vai fazer o exame oftalmológico e vê cheio de alterações relativas a quem coça. A gente começa a dizer, olha, observa ele dormindo. E a mãe vai lá e justamente a criança está dormindo e coçando os olhos. Ou com o braço apoiado sobre o olho. Legal, Cris. Então, só recapitulando, né, a gente falou sobre córnea, já falamos sobre o que é ceratocone, já falamos sobre os sintomas, né, quais são os sintomas principais, falamos sobre o diagnóstico, e agora, acho que o que uma parte das pessoas quer saber, né, como é que trata isso aí? Tive o diagnóstico de ceratocone, como é que eu me cuido? Quais são as formas de correção? A gente brinca na córnea, né? Quem trabalha com córnea, que graças a Deus o ceratocone é uma das doenças que mais tem se avançado quando a gente pensa com relação ao tratamento, em tecnologias. Se a gente está falando na década de 90, quando a gente fazia o diagnóstico de ceratocone, essa pessoa já ia ser inscrita para o transplante de córnea e ia fazer transplante. Galera que já é de agora, a partir de 2000, né? Novo século, a gente já consegue intervir antes disso acontecer, que é muito bacana. A gente consegue tirar muitos pacientes de uma fila de transplante de córnea. Tá? Então, depende muito da visão do paciente e da idade dele. Se eu estou lidando com um adolescente que acabou de fazer o diagnóstico do ceratocone, se ele já tiver um ceratocone moderado para avançado, eu já vou querer parar essa doença. E aí a gente vai fazer uma cirurgia que vai deixar a córnea dele mais dura. O que a gente chama de crosslink. Nada mais é do que aumentar a junção das suas células corneanas. Se eu estou lidando com uma pessoa que tem uma baixa de visão, eu já vou ter que primeiro melhorar a visão dela. E aí quem vai entrar em jogo aqui vão ser as lentes de contato rígidas ou a cirurgia para implante de anel, que diminui a curvatura corneana desse paciente. Fases bem iniciais, então, a gente vai começar com óculos e orientação para não coçar os olhos. Se esse paciente, mesmo fazendo uso de óculos, já estando com visão boa, progrediu, a gente vai para o crosslink, que é para endurecer. Esse paciente, a partir do momento que o óculos não dá mais certo, a gente vai entrar para a lente rígida. A lente rígida, ela vai corrigir não só o grau do paciente, mas ela vai corrigir a distorção corneana que a doença provoca. Por isso que a visão do paciente sobe, assim, de maneira significativa. E aí, mais uma vez, a gente continua monitorando se ele está progredindo ou não. Se ele voltou a piorar, faz mais uma vez. A gente pode até repetir o crosslink se for necessário, mas a maior parte das vezes, uma vez é o suficiente. Se esse paciente está usando lente, mas a visão não está boa, ou então ele está muito intolerante a ela,
Aí a gente vai partir para uma cirurgia que a gente chama de implante de anel, se ele tiver espessura de córnea. Se ele não tiver espessura de córnea, a gente vai partir para o transplante de córnea. Então, vocês veem que é uma escadinha. Então, é um óculos, é a lente de contato, é o implante de anel e é o transplante de córnea, de acordo com a visão que ele possui. Quando a gente vai pensar na questão da progressão da doença, aí existe a cirurgia de Krogic, que só vai ser indicada se ele estiver progredindo. Se ele não estiver progredindo, se ele estiver estável, ele não vai precisar. Ele vai ser só mesmo acompanhado. Legal. Cris, e E outra aí, outra coisa... coisa que... Pode falar. Não, pode falar, desculpa, eu estava interrompendo teu raciocínio. Eu ia falar porque tiveram algumas perguntas relacionadas, né, quando descobre mais tarde. Uhum. Se eu já estou descobrindo ceratocone num paciente mais velho, ou de seus 30, 35, 40 anos de idade, aqui eu já não vou mais me preocupar com progressão da doença. Eu vou me preocupar com visão do paciente, qualidade de vida desse paciente. Né? Legal. E aí uma coisa que, assim, quando às vezes a gente dá esse diagnóstico, né, para o paciente, não para o adolescente, né, geralmente os familiares ficam muito tensos, né, eu já ouvi falar, vai procurar na internet, vê logo sobre o que vai fazer transplante, e aí fica aquele caos na família. Como é que tu aborda esse diagnóstico com os familiares, né? Como é que tu tranquiliza uma família que tem com o parente com ceratocone? Sabes que uma das coisas que eu mais tento fazer no consultório, assim, é justamente fazer esse digamos assim, acolhimento familiar do paciente que tem ceratocone. Mostrando para o pai, para a mãe, né, que acabam sendo os que ficam mais preocupados, que hoje em dia a gente tem tecnologia o suficiente para ninguém precisar chegar no transplante de córnea. Só basta que a gente acompanhe esse paciente de perto. E aí ele vai conseguir ter a vida dele normal, ele vai conseguir estudar, ele vai conseguir trabalhar, ele vai conseguir fazer todas as atividades dele. A gente realmente hoje só faz transplante em casos muito agressivos, e que na maior parte das vezes já chega para a gente nesse estágio. Então, aqui a prevenção faz total diferença, o diagnóstico faz total diferença. Né? Então, sempre a gente vai nessa linha de pensamento. Né? Todo mundo fica com muito medo, será que meu filho vai ficar cego? Será que eu vou ficar cego? Né? O próprio paciente tem muito receio com relação a isso. E quando a gente vê situações de cegueira, né, não são por causa do ceratocone em si, ou por causa de complicações inerentes, na maior parte das vezes, do transplante de córnea. Né? É aquele paciente que desenvolveu glaucoma pós-transplante, aquele paciente que teve uma rejeição muito agressiva pós-transplante. Então, a gente está começando a conseguir desmistificar isso, de que o ceratocone leva à cegueira. Na verdade, não, a gente consegue reverter isso, né, hoje em dia, que é muito bacana. Legal. Aquele paciente que sabe, sem enxergar nem aquela letra grande lá durante a consulta oftalmológica, já vai ler a letra lá, ultimazinha, assim, com a lente rígida, né? A gente cada vez mais está conseguindo chegar a esse perfil de tratamento, graças a Deus e graças às tecnologias, tanto cirúrgicas, quanto principalmente das lentes de contato, né? A gente ainda, outro empate nosso é fazer o paciente gostar da lente rígida, né? Quando ele ouve a palavra lente dura, ele já fica querendo morrer. Já dói, E né? aí a gente vai mostrar que não. Já dói só de ele imaginar. E hoje em dia, com as tecnologias, a gente já consegue adaptar uma lente rígida com total tranquilidade, né? Desde as lentes corneanas, que são as lentes menores, até a lente escleral, que acaba sendo uma lente bem maior. Legal. E, Cris, pensando nessa questão do transplante, né, que, como tu falaste, é o último estágio, né? A gente tem várias outras coisas antes de chegar no transplante. Mas eu queria, assim, te perguntar, como é que está essa questão do transplante no Brasil, né? A gente sabe que existem múltiplas realidades, né? Existem estados que têm muita doação de córnea, a gente vive num estado que tem pouca doação de córnea, né? Como é que está esse cenário de transplante de córnea no Brasil? Olha, infelizmente aí o Pará tá feio, a situação do nosso Pará. Mas, de uma maneira geral, o transplante de córnea ainda hoje, o ceratocone é a principal causa por causa do volume que existe de pacientes, tá? Mas aí, vamos puxar a sardinha para o nosso lado. O transplante de córnea,
no caso de ceratocone, é o que tem melhor prognóstico, dentre todos os transplantes de córnea. Tá? É o que tem menos risco de rejeição, menos risco de complicação. Tanto que o paciente que faz transplante de córnea não precisa fazer imunossupressão. Né? É uma coisa que também os pacientes sempre ficam preocupados, né, quando precisam chegar nesse estágio. Quando a gente vai pensar em fila, as filas, a gente trabalha com filas estaduais, não existe uma fila única. Então, se eu estou no Pará, eu vou estar na fila do Pará. Se eu estou em São Paulo, eu vou estar na fila do estado de São Paulo. E aí eu digo que o Pará está perdendo, porque, infelizmente, hoje, a nossa fila demora cerca de 3 anos a 3 anos e meio para um paciente conseguir uma córnea de boa qualidade, né? O que é uma infelicidade. Se a gente vai para estados aqui próximos, como Amazonas, se a gente vai para o Ceará, se a gente vai para São Paulo, a média de tempo para um paciente conseguir uma córnea, 3 a 4 meses, né? Você vê que é um disparate absurdo. E, infelizmente, é por falta de captação mesmo, né? Então, é falta de doação. Então, já lançando uma campanha aqui, vamos orientar nossos familiares. Tá? Não adianta você dizer que você quer doar sua córnea, seus órgãos, para alguém. É preciso o seu familiar autorizar isso, né? Após o falecimento. Tá? Porque realmente é o nosso maior problema aqui no Pará. A gente tem equipe, a gente tem banco de olhos, mas falta doação. É por isso que a nossa fila assim, é tão absurda, né? 3 anos e meio aí é muito ruim, né? Uma pessoa que está precisando de uma coisa saudável aí. E é uma coisa que, assim, diferente dos outros órgãos, né? O transplante de córnea pode ser feito pós-mortem, né? Pode. Então, você pode doar a córnea depois de morto, né? Então, o Exatamente. Não transplante, por exemplo, precisa de ter coração... compatibilidade, né? É diferente, por É, exemplo, do transplante renal, né, que fazem muito aqui no nosso estado, que tem que ter toda uma compatibilidade de sangue, de tudo isso. O transplante de córnea não precisa, porque a nossa córnea ela é avascular. Então, teoricamente, todo mundo pode doar a sua córnea, né? Quando você se prontifica a fazer doação, vai ser, claro, feita uma série de exames, tá? Mas não precisa ter essa compatibilidade sanguínea, por exemplo. legal. E o que eu estava tentando também falar, né? Porque, por exemplo, um transplante de coração, né? Ou então uma doação de coração, uma doação de outro órgão, você está em morte cerebral, né? Sim. A doença de córnea, não, você pode ter morrido até 6 horas após, você pode ainda captar essa córnea, né? E A você vai ajudar captação 2 pode pessoas, né? Você ainda vai ajudar 2 pessoas. A captação pode ser feita até 6 horas após, né? E essa córnea, uma vez estando bem condicionada, ela dura até 14 dias. Né? Tanto que aqui no nosso estado, em geral, a córnea que a gente utiliza são de outros lugares, não são nem daqui. Porque tipo, não é que está sobrando, né, nos outros locais, mas tem um volume maior do que daqui e acaba vindo para a gente de outros locais. Legal. E, Cris, tem uma pergunta aqui da Daisy, que ela fez uma cirurgia agora. Eu fiz implante do anel de Ferrara há 35 dias. Meu olho ainda está muito sensível à claridade, está com uma sensibilidade à luz, né? E a visão embaçada, parece ter uma nuvem na visão. Isso é normal? Ela está perguntando, tem uma cirurgia recente, né, de anel, está meio preocupada com isso. Exatamente. A cirurgia ainda está muito recente, né? Tem um mês e pouquinho. Então, a sua córnea ainda está desinchando. Quando a gente faz a cirurgia de anel, a gente faz um túnel dentro dela. E é normal a córnea ficar inchada por um período de tempo. Então, até 3 meses depois do anel, é natural que você tenha ainda um pouco de desconforto. Tanto que avaliar grau, avaliar lente, avaliar óculos, qualquer coisa assim, pós-anel, pelo menos 3 meses depois. Então, ainda tem chão pela frente, viu? Fique despreocupada. E ela falou uma curiosidade aí com relação à visão dela. Uma queixa, às vezes, de quem faz anel também, é que fica vendo o halo do anel, fica vendo a borda dele. Uhum. Eu também não sei se é disso que ela pode estar percebendo Queixando, né? também, né? Se queixando por Legal. causa disso, porque é bem comum essa queixa, viu? Do anel. Legal. E, Cris, tu tinha algumas imagens para mostrar? Tu acha que tu consegues tentar mostrar? Eu acho que eu consigo. Deixa eu Vamos compartilhar. tentar aí, que é isso, é legal para as pessoas poderem entender um pouquinho, que a gente fica falando às vezes, né? A pessoa fica imaginando, às vezes com a imagem fica um pouco mais fácil da gente poder também tangibilizar todo esse conhecimento, né?
Opa, já apareceu aqui. Acho que vai aparecer a minha tela, né? Isso, está aparecendo a sua tela. Agora pode colocar no modo apresentação, eu vou colocar aqui na tela os teus slides, tá? Eu não estou aparecendo Pronto. agora, mas Não, mas a gente está te vendo. A gente está te vendo, a gente está vendo agora o slide de uma uma paciente pessoa com transplante de de cabeça córnea. para baixo, isso. Ó, se vocês olharem aqui, esse aqui é um olhinho dela bem avançado. Observem Uhum. como é bem mais protuso quando comparado ao outro olho. Fica mais né? pontiagudo, né? Fica mais O bicudozinho, ceratocone, né? ele é sempre bilateral, né? Mas aí, no caso dela, por exemplo, totalmente assimétrico, de um lado para o outro. E esse aqui é o resultado dela pós-transplante, né? Com todos os pontos bonitinhos. Tá? Legal. Ganho de visão, assim, hoje ela tem mais de 1 ano de transplante, ela já tem visão 100% com correção, né? Com grau bem baixo. Maravilha, hein? Feliz da vida. Esse aqui a gente chama de sinal de Monson, né? Uhum. Aqui uma outra imagem, não é dessa paciente, é um outro paciente, mas também mostrando a protusão que pode ficar. Fica bem, dá para ver aqui, tu está conseguindo ver aqui na imagem, que fica realmente bem elevado, né? Fica, parece uma montanha, assim, né? Exatamente. Aqui é uma imagem mostrando o tratamento do crosslink, que é o que tem como objetivo endurecer a córnea. É um tratamento totalmente tranquilo, né, de se fazer, tecnicamente dizendo. A gente aplica uma medicação, que é a riboflavina, e depois disso aplica a luz ultravioleta, que aí, como a riboflavina é laranja, quando pega a luz, acaba ficando com essa tonalidade, né? Um verde cheguei, digamos assim. Tá? Bem tranquilo a realização desse procedimento. E é um dos que a gente mais realiza hoje em dia, justamente porque a gente está cada vez mais fazendo o diagnóstico precoce. Legal. Aqui fica até difícil de vocês verem, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui é um anel. Tá? Ele é transparente. Isso que vocês veem atrás é a sombra do anel. Tá dando para ver quem tá vendo aqui no computador, paciente, dá né? para ver que tem um círculozinho, parece um C, né? Ali dá para ver bem Exatamente. Mas nitidamente. o anel mesmo, ele está bem aqui, ele contorna a pupila, né? Que é a menina dos olhos. Por isso que, dependendo da luminosidade, dá para ver o halo dele. Ok. E um outro casinho aqui, que vocês vão ver, a lente de contato que a gente usa, eu não consegui baixar o vídeo, mas é uma lente de contato corniana, tá? Então a gente observa que não pega toda a parte colorida do olho, né, que é a íris. Então não pega toda a córnea, pega uma parte dela apenas. E aí quando o paciente pisca, ele sente um pouco ela assim, mas é muito leve, quando está bem adaptada. Ok. Atualmente, a maior parte dos meus pacientes utilizam essa lente de contato rígida e fazem um crosslink, né? A maior parte deles acaba ficando com esse perfil de tratamento. Legal. Tem mais alguma imagem, Cris? Não, essas. Tá, ok. Aí, Cris, a gente já está chegando no final, que estão com 36 minutos, mas tem uma pergunta aqui, uma última pergunta, que é sobre tratamento também, do Matheus. Ele pergunta assim, mesmo depois do anel, o paciente ainda precisa usar lente? Então, o paciente tem ceratocone, colocou anel, ele pode precisar de lente ainda, Cris? Pode. Né? Tem 2 perfis de paciente quando fazem o anel. Tem o paciente que faz o anel, mas mesmo assim ainda precisa, né? Tipo, melhorou do que estava antes, mas não melhorou o suficiente para aquele paciente. E aí é muito da exigência visual, né? Então ele vai usar, aí pode ser óculos, pode ser lente gelatinosa. Existe, inclusive, lente gelatinosa para ceratocone, né? E também tem aquele paciente que faz anel e volta a, digamos assim, a querer ter a visão que a lente dava para ele, né? Porque eu sempre brinco assim, o anel ele é ótimo, ele sempre melhora a sua visão, mas a melhor visão que existe é a da lente rígida. Então tem paciente também que acontece isso, ele faz o anel e ele diz, doutora, melhorou muito a minha vida, eu já consigo fazer minhas coisas em casa, eu já consigo ir na esquina rapidinho para comprar alguma coisa, mas quando eu vou trabalhar, quando eu vou estudar, quando eu vou fazer uma coisa que eu necessite de uma visão um pouco mais aguçada, eu tenho que usar lente. Então pode sim acontecer e não tem problema nenhum.
E outra coisa que também existe muito um mito envolvido é a questão da progressão ou não quando o paciente faz anel. Tá? E sim, pode acontecer de você progredir mesmo fazendo o anel, porque são funções distintas. O anel ele vai remodelar a sua córnea para melhorar a sua visão, diminuir sua curvatura. Quem vai fazer a córnea parar de progredir, né, a doença parar de progredir, é o crosslink. Pode acontecer sim. Perfeito. Cris, estamos no final, queria que você deixasse aqui as suas recomendações finais, né? A gente está no Junho Violeta, né? Que é o mês de conscientização sobre ceratocone. Queria que tu deixasse aí as recomendações finais sobre essa doença. A minha recomendação assim, mais importante é não coce os olhos. Ninguém coçando os olhos. Tá? Faça exames periódicos, que eu sou médico oftalmologista. Frente a uma suspeita de ceratocone, tente fazer os exames o mais rápido possível, porque quanto mais precoce a gente faz o diagnóstico, melhor é o tratamento, melhor é o seu prognóstico visual. Tá? Não fiquem... É difícil falar isso, né? Mas tipo assim, não fiquem tão aflitos. Quando a gente é com o nosso filho, quando é com a gente mesmo, né? É diferente. Mas faça o tratamento correto, use a lente de contato, faça cirurgia quando for preciso, porque sim, a gente consegue tratar muito bem o ceratocone atualmente. Tá? E vou deixar também uma dica aqui, que o Hospital Bettina Fel de Souza, ele já oferece tratamento para ceratocone, tá? Inclusive esse mês, justamente em alusão aí ao mês de conscientização sobre a doença e prevenção sobre o ceratocone, vai estar tendo uma campanha, né, um mutirão, no dia 25, tá? A gente vai estar atendendo os pacientes que já têm um diagnóstico de ceratocone e que precisem avaliar algum perfil de tratamento. Show. Obrigado, Cris. Sensacional. Obrigado mesmo. A gente se vê daqui a pouco. Tchau, tchau. Prazer, viu? Tá de novo aqui. Pessoal, meu muito obrigado a todos que ficaram com a gente até o final, né? Que até as 45 minutos aqui da live, né? A gente sempre está fazendo essas lives com essa duração. Então, as recomendações finais, né? Se você ainda não está inscrito, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo com as pessoas que você acha que pode ter interesse nesse conteúdo, deixa o teu like, porque isso faz com que esse conteúdo possa atingir outras pessoas e a gente consiga transbordar essas informações para outras pessoas. Meu muito obrigado a todos vocês. A gente se vê na próxima quarta-feira, pontualmente às 20 horas. Um abraço. Tchau, tchau. Esse foi o Retina Podcast. Os áudios deste podcast têm origem nas lives que gravamos no YouTube. Para ter acesso ao vídeo, acesse o link na descrição. Para participar e enviar suas perguntas, assista a nossas lives toda quarta-feira às 20 horas. Até o próximo episódio.